Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso curso de atualização em língua portuguesa. A gente vai então para a próxima parte, última parte de objetividade, última parte da nossa unidade 3, última parte da nossa unidade 3, que é aqui a unidade de objetividade. Em eliminação de estruturas desnecessárias, eu quero conversar com você sobre alguns itens que a gente consegue eliminar do nosso texto, que a gente consegue sintetizar, que a gente consegue melhorar. Olha aqui essa primeira frase aqui. Eu trouxe, na verdade, então, 10 frases, aliás, 8 frases, e essas 8 frases eu quero trazer aqui algumas ideias para que a gente consiga diminuir algumas estruturas do nosso texto. Quando eu tenho aqui, o tribunal de origem não conheceu do recurso, fê-lo, não obstante, com a afirmação de que o argumento. Quando a gente tem essa estrutura, fê-lo com a afirmação, a gente consegue transformar isso daqui para algo mais objetivo, né? A gente consegue falar simplesmente, afirmou, não obstante, fê-lo com a afirmação. Afirmou, não obstante, que o argumento era adequado a outro caso. Sim? Então, quando eu percebo que o complemento do meu verbo, ou que o elemento que está próximo ao meu verbo tem esse complemento, ou esse termo que está próximo, que ele tem um próprio verbo, a gente consegue construir com esse próprio verbo. Por exemplo, o Ministério Público ofereceu parecer opinando. Minha gente, se oferece parecer, é claro que opina. Então, o Ministério Público opinou. Ou o juiz de primeiro grau, em sentença. Oxi, como é que que primeiro grau não vai ser em sentença, minha gente? Oxente, que doideira é essa? Então, são algumas estruturas que a gente consegue ir direto, né? Então, o juiz considerou, em vez de ir em sentença, ou ainda, inclusive, eu agora falei de juiz, eu publiquei, eu não sei se você já me segue lá no Instagram, @professor_Anderson Melo, mas eu publiquei um artigo há pouco tempo sobre, que quando você assistir a aula vai fazer um mês quase que eu publiquei esse artigo, mas eu publiquei um artigo sobre o que acontece muito na linguagem jurídica, sobre o uso de juízo de piso, juízo, a peça vestibular, enfim, essas estruturas que são muito comuns no texto jurídico, mas que nem sempre são apropriadas, são adequadas. Então, convido você a ler esse artigo, é um artigo pequeno, 2 páginas, para que você entenda e pare de fazer o uso dessas expressões. Eu falei um pouquinho para você sobre isso quando a gente conversou sobre sinonímia, né? Lá no início do nosso curso. Mas, enfim, aqui, então, afirmou, em vez de o Ministério Público ofertou o parecer opinando, opinou, né? A gente consegue ir direto à informação. Olha aqui, o recurso especial está disposto no CPC porque o legislador inseriu no artigo 1029. Veja, jovens, veja. O que eu quero que você perceba aqui? O recurso especial está disposto no CPC porque o legislador inseriu no 1029. Esta afirmação aqui é a minha consequência. É a minha consequência. Lembra? Quando a gente falou sobre coerência e coesão, eu falei isso aqui para você. O recurso especial está no CPC porque, se eu coloquei o porquê, é porque eu vou introduzir uma causa. Então, se eu vou colocar aqui uma causa, essa causa tem de ter, então, pelo menos um momento distinto, né? Porque a causa, normalmente, antecede a consequência. Normalmente não, é essa a lógica, né? A causa anteceder a consequência. Então, se aqui, quando eu coloco, porque o legislador inseriu no artigo 1029, eu percebo que está disposto no CPC porque inseriu, é o mesmo momento. Tem um raciocínio aqui tautológico, redundante. Então, reforço o que eu falei para vocês lá no início do nosso curso sobre a necessidade de a gente, quando apresentar conectivos de causa,
de fato, mostrar para o leitor que há uma diferença entre consequência e causa, né? Então, aqui, a gente precisa diferenciar estes elementos. Aqui, então, atenção, aqui a gente conseguiria ser direto e falar assim, ó, o recurso especial está no artigo 1029 do CPC. Outra estrutura que a gente consegue eliminar aqui, está disposto, isso é bem comum, né, no texto jurídico, o recurso especial está no artigo 1029 do CPC, certo? Outra estrutura que a gente consegue eliminar são esses adjetivos aqui, minha gente. Esses adjetivos são completamente desnecessários, são adjetivos que não trazem que não favorecem, não é, a construção aqui do nosso texto, que não trazem nenhuma informação a mais e que são redundantes esses adjetivos, né? E vejam, viu? Quanto mais adjetivos, porque isso acontece muito na área do direito penal, quanto mais adjetivos a gente apresenta em um texto, mais pessoal esse texto se torna. E a gente tem de buscar, principalmente nós que somos da administração pública, a gente tem de buscar uma linguagem que seja, de fato, impessoal, né? O uso de adjetivos revela essa pessoalidade. Então, aqui, por exemplo, quando eu falo irresignado é uma informação desnecessária, gente, porque quem é que está satisfeito e vai interpor agravo, interpor recurso? Ninguém. Ou não satisfeito. É claro que ele não estava satisfeito. Se ele interpôs agravo, ele não estava satisfeito. Então, são estruturas desnecessárias. Então, cuidado com esses adjetivos. Normalmente, eles são desnecessários, ok? Outro adjetivo aqui que eu quero também que você tenha cuidado, tenha atenção, são esses adjetivos que a gente usa para qualificar órgãos e qualificar autoridades, né? Veja, só para que você entenda o porquê que eu vou falar isso. Se você já é da área jurídica há muito tempo, você já deve ter visto que os adjetivos eles têm diminuído ao longo do tempo, né? Os adjetivos eles têm se tornado exceção ao longo do tempo. Então, a gente tem percebido que cada vez mais, até realmente por conta daquilo que eu acabei de dizer, né, da questão da pessoalidade, da impessoalidade, a gente tem diminuído a quantidade de adjetivos. E faz sentido que a gente diminua. Por quê? A gente utilizava, a gente não, né? A linguagem jurídica era recheada de adjetivos na época colonial, em que na época colonial eu precisava puxar o saco, de fato, daquele meu interlocutor, porque o juiz, né, quem ia decidir a causa, não era alguém imparcial, era alguém que foi colocado porque era amigo da corte, então ele decidia de uma maneira que poderia ser muitas vezes de maneira tendenciosa. E aí, esses adjetivos aqui, egrégio, eminente, colenda, enfim, são adjetivos que reforçam essa característica colonial. Ou seja, eu vou adjetivar meu interlocutor para que ele se sinta afagado e, com isso, tem uma possibilidade maior de considerar o que eu falo. Agora, vejam, vamos pensar no nosso dia a dia, aqui. Porque quando eu falo aqui no nosso dia a dia, vocês vão entender bem o que eu vou falar. Vocês assessores, né? Vocês promotores, vocês que elaboram textos, né? As peças. Quantas peças vocês elaboram por dia, né? Qual é a quantidade de texto que vocês elaboram? Ou seja, será que efetivamente vocês, quando alguém fala promotor de justiça,
promotoria tal. Será que realmente é isso que faz com que você fale assim, caracas, que pessoa massa, essa parte aqui, eu acho que eu nem vou interpor apelação. Oxe, uma pessoa boa, me chamando aqui de eminente, me chamando aqui de Colinda, Colenda Vara, Colenda Promotoria. Não vai mais apelar, não. Claro que a gente não vai fazer isso, né? Então, me parece, e eu quero deixar isso à reflexão de vocês, mas me parece que o uso desses adjetivos acontece ainda hoje em dia porque todo mundo faz. Ninguém ou poucos param para pensar sobre a efetividade desses adjetivos. Então, eu quero que você pense sobre isso. Não quero causar nenhuma revolução nos seus textos, mas eu quero que você pense sobre a necessidade disso. E isso não tem nada a ver, eu preciso sempre falar isso, que não tem nada a ver com o uso de pronomes de tratamento. A gente lá em uma audiência, ou na peça, quando a gente fala talvez Vossa Excelência, faz o endereçamento à Sua Excelência, enfim. Pronomes de tratamento está na lei. Pronomes de tratamento não são adjetivos, né? Então, há uma diferença entre adjetivos e pronomes de tratamento. Pronomes de tratamento a gente vai utilizar, o magistrado pode, ele tem essa possibilidade, né, de exigir esse tratamento. Agora, o adjetivo está muito mais no campo da bajulação. E no caminho que a gente está trilhando, né, de uma Constituição cidadã, uma Constituição, uma Constituição que preza cada vez mais pela administração pública eficiente, me parece que esses adjetivos eles vão na contramão disso. Então, e aí assim, quando eu escrevo os discursos, né, na verdade, eu escrevi os discursos lá para os presidentes do STJ, né, para os ministros, ou para a ministra, né? Agora, na Câmara, eu não escrevo, ainda não estou escrevendo discurso. Mas quando eu escrevia os discursos lá, aí tudo bem, porque é outro contexto. O texto oral, ele permite esse afago porque está ali, ó, no olho, né? Eu não posso, na linguagem oral, só me utilizar de uma leitura seca, porque isso não emociona. Agora, o texto, a gente tem que utilizar de outras estratégias, o texto escrito, né? O texto escrito são outras estratégias para convencer, para emocionar, enfim. Então, pense sobre a necessidade desses adjetivos e aí, quero utilizar de qualquer forma, ou quero utilizar em um ofício, quero utilizar em um cartão, enfim, aí a gente pensa no uso dessas formas por extenso. Eminente, aqui esse é egrégio, né? Egrégio, colendo. Olha aqui, ó, gente, não sei se vocês perceberam, mas quando eu falo STF, eu estou falando do Supremo Tribunal Federal. Supremo. Eita, Supremo. Supremo é o quê? Já um adjetivo, né? Então, já no nome dele já há um adjetivo. Já há o adjetivo de que ele é o maior de todos. Então, será que a gente precisa ainda colocar outro adjetivo? Ainda mais abreviado? Né? Pensem aí, pensem aí. Outros itens aqui que eu quero que vocês reflitam sobre a necessidade deles é o termo pois bem. O termo pois bem, minha gente, é desnecessário. O pois bem é desnecessário porque o pois bem, ele cada um usa de um jeito. Esse é o grande problema, né? E além disso, o pois bem não está dicionarizado. Ainda não há um dicionário que traga o pois bem. Eu sei que você adora o pois bem é massa, pois bem, alguns acham bem crocantes, mas a gente ainda não tem um dicionário que indique para quem quiser entender o que é, o que significa, e qual é o significado naquele contexto. Não há. Então, algumas pessoas usam depois de um relatório, algumas pessoas usam depois de um parágrafo para falar assim, acabei esse parágrafo importante. Alguns usam só para respirar, alguns usam... Então, a gente tem de começar a pensar sobre essa construção do pois bem, né? Para que ir
mas será que há uniformidade de entendimento? Né? Então, pois bem, eu realmente considero o termo pois bem desnecessário. No discurso, a gente pode até pensar, porque, mais uma vez, estamos na oralidade, porque estamos ali pensando em um momento em que os ouvintes estão pensando em um item, aí você fala, pois bem, para eles pensarem, então agora você vai mudar de tópico, mas no texto escrito, a gente já tem essa disposição, parágrafo. Quando você muda de parágrafo, você muda de informação. Né? Então, o pois bem se torna completamente desnecessário. E eu explico, diferentemente, o explico tradicionalizado, né? Assim como o argumento, ou, enfim, quando eu tenho esses verbos, que, claro, né, repito, estão dicionarizados, mas esses verbos se tornam desnecessários por quê? Porque é claro que você vai explicar em seguida. Se você apresentou uma tese, né, então, o réu é culpado, ponto, explico, se espera, né, de você que explique lá no final da sua em seguida a essa informação. Então, trazer essa informação é desnecessário, completamente desnecessário. Agora, por que é interessante no discurso? Porque no discurso o leitor não sabe o que vem depois, não sabe se você vai parar aquele texto, não sabe. Então, eu explico, pode até trazer opa, então ele vai explicar mesmo, eu vou prestar atenção. Eu não consigo pedir para ele voltar, né? Porque no texto a gente consegue. Então, esses itens que eu estou falando para você, eu estou fazendo questão de falar para você sobre o que é discurso, que é um item que eu adoro o discurso. Mas eu faço questão de falar para você, para que você perceba que o texto escrito tem de ser diferente do texto oral. São estruturas distintas, diferentes, então a gente precisa ter contextos diferentes, certo? Outra estrutura desnecessária que a gente consegue eliminar é quando a gente tem aqui o artigo um e uma. Esse artigo um e uma, ele é desnecessário porque a omissão desse artigo não traz prejuízo para a informação. Ou seja, a supressão dele só deixa o texto mais conciso, só traz benefício. Porque quando eu falo Dante quer um inquérito rigoroso e rápido, eu simplesmente posso falar Dante quer inquérito rigoroso e rápido. Timor-Leste se torna uma terra de ninguém, eu posso falar Timor-Leste se torna terra de ninguém. A cultura da paz é uma iniciativa coletiva, eu posso falar a cultura da paz é iniciativa coletiva. Então, tire os artigos eles são desnecessários para a construção do texto, certo? Muito bem, muito bem, muito bem. Aí aqui, ó, eu trouxe alguns itens que a gente consegue sintetizar. Ó, ato de natureza hostil, a gente consegue falar ato hostil. Decisão tomada no nome da diretoria, decisão da diretoria. Nesse mesmo exemplo, a gente consegue pensar como a decisão prolatada pelo desembargador. A gente consegue falar a decisão do desembargador. A decisão decidida no âmbito da segunda turma. A decisão da segunda turma. Sim? Tudo bem? Então, a gente consegue deixar o texto mais conciso. Pessoas sem descrição, pessoa indiscreta. Neste momento, nós acreditamos, travar uma discussão, que é aquilo que eu disse, né? O complemento de um verbo. Se ele tem verbo, discutir, fica mais fácil. Na eventualidade de se, com o objetivo de para. Claro que dizer com o objetivo de não é errado, claro que não. Mas são estratégias para a gente ter um texto mais conciso. E aqui, ó, só para a gente finalizar a nossa aula, eu quero trazer aqui esses dois itens que eu peguei em petições. Não petições do Ministério Público, confesso, mas petições, né, de advogados, enfim, em que eles cometeram, aqui foram duas petições diferentes, mas tem um aspecto semelhante entre eles, que é o uso de uma linguagem literária, para se confunde com o texto jurídico, né? Então, quando a gente tem aqui este texto, olha aqui, ó, este parágrafo. Aqui uma grande polia fazia girar dezenas de outras polias menores, e essas, por sua vez,
giravam enormes engrenagens que mastigavam as canas produzindo precioso néctar, época de moagem. Isso que era um texto, texto jurídico, tá? Parece um texto só narrativo, né? Um texto, sei lá, de José Lins do Rego, mas não é não. Aqui é um texto jurídico. E aqui há algo que a galera do direito ainda se confunde muito, né? A galera do direito ainda tem essa ideia de, às vezes, querer fazer toda a sua característica literária no texto jurídico. E não é, né? O texto jurídico é uma coisa e texto literário é outra. O texto jurídico, ele se baseia em uma linguagem denotativa, linguagem literal. O texto literário, ele se baseia numa linguagem conotativa. Ó, um abismo aí. Então, a gente precisa ter essa atenção para não querer colocar como semelhantes. A proposta dessa lição já muito conhecida, como dão prova os seguintes versos de Os Lusíadas de Luís Vaz de Camões. Ou seja, aqui, para fundamentar um posicionamento, uma ideia, se utilizou Camões. Não dá, gente. Não dá. Camões não diz nada no direito brasileiro. Não pode, não tem como, né? Então a gente precisa ter essa atenção para diferenciar. E aí, claro, eliminar essas estruturas aqui. Certo, minha gente? Aqui, então, para a gente finalizar nossa aula, mais um exercício, dê print aí da sua tela, enfim. Vocês vão receber esses slides, né? Mas se você já quiser elaborar esse exercício, reescreva aqui esse parágrafo, eliminando os adjetivos, elimine os adjetivos, e aí a gente consegue ter um texto mais objetivo, tudo bem? Então, reescreva esse parágrafo, encurte aí essas informações, tire e corte esses adjetivos, e a gente consegue melhorar esse texto, tá bom? E aí a correção deste parágrafo eu faço na nossa aula ao vivo. E assim a gente encerra este vídeo. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo mais nada, não estou não. Exatamente. Assim a gente encerra este vídeo e aí encerramos também a unidade. Na próxima unidade, a gente começa a conversar sobre estratégias argumentativas, mais do que estratégias argumentativas. Vou falar para vocês sobre estratégias persuasivas. Como a gente pode melhorar a construção do texto para convencimento do leitor, tá bom? Até já, minha gente.